Boa tarde, meu nome é Vitor, eu sou acadêmico de medicina da Faculdade de Ciências Médicas, eu estou no quarto período e a gente vai realizar essa entrevista que eu estou realizando junto com o meu colega de sala, o Matheus Lana, e estamos entrevistando aqui a pediatra doutora Juliana. Juliana, você quer se apresentar? Meu nome é Juliana da Cunha Pereira, me formei em 1991, fiz pediatria, residência de pediatria no Hospital Felício Roxo e atualmente eu trabalho no Hospital Regional de Betim como neonatologista e no Distrito Sanitário Noroeste, na gerência de regulação, epidemiologia e informação. Entendi. Então vamos para a primeira pergunta aqui. O que você entende por atendimento humanizado? A política de humanização do SUS, ela foi criada para poder melhorar o acesso do paciente na rede SUS, né? Principalmente da atenção básica, usando o território do centro de saúde e ampliando a oferta do serviço e melhorando a qualidade do serviço. Quando eu trabalhei no centro de saúde, não existia ainda o projeto de humanização do SUS. Nem na maternidade, quando eu entrei. Atualmente, lá na maternidade, já tem projeto Humaniza SUS, e lá na maternidade a gente tem práticas de humanização, né? Tanto na maternidade, na hora do parto, com a gestante, tem algumas práticas de humanização que são adotadas lá, mas isso é mais a parte do obstetra. E nós, no berçário, a gente também adota práticas de humanização, né? Que diminui a luminosidade do berçário, adota medidas para diminuir a dor do recém-nascido com os procedimentos que causam dor, como punção venosa, punção lombar. A gente usa métodos farmacológicos ou não para diminuir a dor. E no alojamento conjunto, a gente é o Hospital Amigo da Criança e a gente adota todas as práticas para estimular a amamentação. Uhum. E você acha importante esse atendimento humanizado para a prática clínica? Sim, porque o paciente, tendo um atendimento mais humanizado, ele vai ficar mais satisfeito, né? E isso ajuda o paciente, né? Tanto no acesso ao serviço, quanto no atendimento, né? Entendi. Você falou agora, então, alguns exemplos da forma que você aplica o atendimento humanizado na sua prática. Houve situações em que alguma burocracia ou algum outro impedimento cerceou a realização dessas práticas médicas e dificultou o atendimento humanizado? Não, às vezes você quer usar por exemplo, às vezes o berçário está com superlotação, então você não pode, às vezes você não vai conseguir fazer o atendimento ideal. Às vezes o menino tem que ficar num berço aquecido, você no momento você não tem um berço aquecido, você tem que pôr num berço comum. Às vezes não tem incubadora, você tem que pôr no berço para o prematuro, você tem que pôr ele no berço aquecido. Então, às vezes, por falta de material, por superlotação no berçário, que é comum, você pode deixar de praticar o que é preconizado, né? Mas falando, voltando para aquelas práticas de atendimento humanizado, quais delas que você geralmente aplica assim, no seu cotidiano de prática clínica? Lá no berçário, Alô? a gente diminuiu a luminosidade do berçário, porque isso também atrapalha o neném para poder dormir, ter um sono mais tranquilo. Então, a gente diminuiu a luminosidade no berçário.
A gente não usa mais luz direta o tempo todo, só na hora de examinar a gente acende a luz, porque a gente tem que enxergar o recém-nascido, e assim que a gente acaba de examinar, a gente apaga a luz, e que fica em cima da incubadora ou do berço aquecido, e lá no berçário, as luzes do berçário mesmo, da sala onde que é o berçário, elas foram reguladas para poder diminuir um pouco a luminosidade. Né? Então, você tem que diminuir ruído, você diminui a luz, você usa métodos farmacológicos, não farmacológicos, em todos os procedimentos que pode causar dor no recém-nascido, como na hora das punções venosas, da punção lombar. Então, como a gente usa lá muito glicose na hora da punção, isso acalma o neném, ele fica mais tranquilo, ele não sente dor. Então, é a nossa prática lá. Aqui no nosso trabalho, a gente estava abordando também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, entrando já mais nesse mérito, a gente queria saber se na sua residência, em algum momento da sua formação, você estudou sobre esse estatuto e os conhecimentos adquiridos eles foram aplicados na prática mesmo. Olha, eu não estudei o Estatuto da Criança e do Adolescente na faculdade, porque não existia, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente foi depois. Mas a gente sabe, de modo geral, o que eu aplico do Estatuto da Criança e do Adolescente no meu dia a dia, tem algumas coisas que são muito importantes para o pediatra. Por exemplo, quando o paciente interna no hospital, ele, às vezes, ele não quer ficar internado mais. Ele acha porque ele acha que o tratamento não está correto, ou porque ele não está gostando do hospital, ou ele não está gostando do médico, ou porque ele tem problema, ele precisa de ir para casa. E na neonatologia, especificamente, no alojamento conjunto, quando a mãe vai no hospital ganhar neném, ô Rinaldo, vai na luz. Ela quer, o que ela espera? Ela vai no hospital, vai ganhar o bebê e vai embora para casa daí 1, 2 dias. Muitas vezes ela não vai poder ir embora, porque o recém-nascido ficou ictérico, ele apresentou algum problema e ele vai ter que ficar retido lá no alojamento ou no berçário. E aí é muito comum a mãe ou o pai, a família, falar, não, eu não aceito, eu não vou ficar aqui. Por exemplo, muito comum com icterícia. Você fala com a mãe, olha, o neném está ictérico. E aí é muito comum, quase 100% das pacientes, das mães falam com a gente, não, eu vou levar o meu filho e eu mesmo tratar em casa. Isso eu trato com chá de picão, com banho de picão, e não preciso ficar no hospital. Então, aí o Estatuto da Criança e do Adolescente nos ajuda. Por quê? Porque quando é um adulto, quando o paciente não é criança, não é menor de idade, o paciente pode assinar um termo falando que ele não quer ir no hospital, não quer mais ficar internado, que ele não quer mais aquele tratamento e ele é liberado do hospital. Quando é criança, quando se trata de criança menor de idade, o Estatuto da Criança não permite que a criança seja retirada do hospital. Então, a criança só sai do hospital em 2 casos. Ou por alta médica, então o médico decide que ele pode ter alta, ou por ordem judicial. Então, quando a mãe fala, não, mas eu vou levar meu filho de todo jeito, você fala, olha, o seu neném não vai ter alta. Então, você tem que procurar o juiz menor, o juizado menor, vai lá no juiz e fala com ele, olha, eu quero tirar meu filho do hospital. A pediatra não deu alta e eu quero retirar o filho. Se o juiz achar que você está certa, ele vai expede uma ordem judicial pedindo para que o neném seja liberado. Só que eu estou lá há 24 anos. Várias mães foram no juiz para pedir para o juiz liberar o neném.
Eu nunca vi o juiz liberar. Eles sempre falam, não, se o pediatra falou que o neném não pode ter alta, o neném não sai do hospital. E aí eles voltam e aceitam e ficam até que a gente dê alta. Então, isso, o tempo todo, tem muitos lá que falam, eu vou levar meu filho de todo jeito, eu vou assinar o termo. Eu falo, não, você não vai assinar o termo, porque não existe termo para menor de idade, por causa com ordem médica ou judicial. Você pode ir lá no juiz e conversar com ele. Se ele der autorização, você leva. Mas nunca deram autorização, nunca concordaram com a mãe. Sempre eles acatam o que a gente fala. Então, isso ajudou a gente demais. Oi? Vou para outra pergunta aqui. Eu gostaria de saber se, em casos graves, quando você chega em algum diagnóstico mais grave, como é que você faz o contato desse diagnóstico para o paciente? Quando ele é menor de idade, quando ele é uma criança? A gente tenta falar de um modo simples com que a criança entenda. Então, a gente não aborda especificamente a gravidade, a gente aborda que a criança, então, você chega para a criança, dependendo da idade, por exemplo, recém-nascido, você não vai abordar o recém-nascido, ele não vai entender. Você vai conversar com a mãe, né? E é sempre a gente tem que abordar e o mais rápido possível. Então, na hora eu faço sala de parto. Na hora que o recém-nascido nasce, quando você detecta, por exemplo, nasce o menino, antes do neném nascer, você conversa com a mãe. Então, você pergunta para ela, como foi seu pré-natal? Foi tudo bem? Você fez ultrassom? Teve algum problema no pré-natal? Você teve algum problema nos exames? Então, às vezes ela fala, não, eu não tive nada, eu fiz pré-natal, foi tudo bem, eu não tive infecção, meu ultrassom foi normal, eu não tive nada. Aí nasce o recém-nascido. Aí eu detecto lá, na hora que nasce, eu olho e falo assim, nossa, esse menino é síndrome de Down. Pelas características, a gente já suspeita que ele tem uma síndrome. Uhum. Aí, imediatamente, o pai acompanha o parto no projeto de humanização. A paciente tem direito a acompanhante desde a hora da internação, pré-parto, parto e pós-parto. E geralmente ela tem um acompanhante, ou o marido, ou a mãe dela, ela que escolhe quem que vai acompanhar. Aí eu chego para o acompanhante, com quem está na hora, chamo, olha, o neném está aqui, ele acabou de nascer, mas ele tem características de síndrome de Down. Então, depois vai ser feito o exame que vai confirmar se ele tem ou não. Mas o que tudo aparenta é que ele tem síndrome de Down. Então, você já aborda lá. Então, se o neném nasce com um defeito congênito, então nasce com o pé torto, eu vejo muito lá, nasce com o pé torto congênito. Então, na mesma hora, eu chamo o pai, eu chamo quem está acompanhando e mostro. Eu falo aqui, ó, né, está vendo o pezinho do neném? O pezinho é torto. Isso daqui, ó, depois vai ter que fazer um acompanhamento com o ortopedista, para ele avaliar se vai precisar de cirurgia, se vai precisar só de colocar um gesso. Isso eles vão avaliar depois. Mas o pé do neném não é normal, tem problema. Então, desde a hora que nasce, a gente já vai abordando os problemas que a gente vai detectando, seja ele grave ou não. Então, às vezes me chama na sala de parto, fala assim, ó, vai nascer um recém-nascido anencéfalo. Então, você vai lá conversar com a família. Então, olha, eu já tenho um ultrassom, já tenho um diagnóstico. Então, você vai conversar com a família, vai explicar que o neném anencéfalo é incompatível com a vida, então você não vai tomar medidas para você reanimar ou para prolongar a vida do recém-nascido.
E aí você já vai conversando isso com a família, já vai deixando isso claro para ela. Aí na hora que o neném nasce, se ele morrer logo após o nascimento, ela já fica ali do lado da mãe, no berço, a gente já mostra e já espera um pouco, e o neném evolui, a gente sabe que ele vai morrer. Às vezes demora um pouco, então a gente leva para o berçário, mas a gente já aborda isso antes do nascimento. Antes de tirar o neném, isso já é conversado com a família. Entendi. E em caso da criança um pouco mais velha, quando os pais, não sei se já aconteceu alguma situação assim com você, dos pais não quererem que você divulgue o diagnóstico para essa criança. E caso isso aconteça, o que você faria ou o que você fez alguma vez que aconteceu essa situação? Não, a gente conversa, por exemplo, leucemia. Se você faz um exame de sangue, um hemograma, que você suspeita de uma leucemia, então lá no posto de saúde aconteceu comigo. Então eu já conversava com a mãe junto com a criança. Eu falava, olha, tem um exame aqui, o exame pode não ser, pode ser erro, mas pode ser uma leucemia. Então, eu vou precisar de caminhar para o hospital para fazer a internação, porque a criança vai precisar do mielograma, de outros exames para fazer o diagnóstico. Então, a criança, dependendo da idade, ela não entende. E aí você não vai chegar para a criança e falar que isso aqui é um câncer, é uma doença muito grave, você vai sofrer, vai fazer quimioterapia. Você não vai abordar dessa forma. Né? Você vai falar assim, isso aqui é uma doença que tem um tratamento mais difícil, mais doloroso. Aí isso vai abordar lá no hospital. Né? No primeiro atendimento, não. Mas lá no hospital, aí você vai abordando a criança. A psicologia vai te ajudar nisso, no abordar a criança, porque ela tem que saber da doença dela. Né? Sim. Dependendo da idade, ela tem condição. Agora, se é um menino muito novinho, um menino de 1 ano, de 6 meses, não tem jeito. Mas Entendi. se é um Mas menino caso os pais eles não queiram que você fale para a criança, você tem alguma obrigação de falar para essa criança? Como é que você agiria se essa situação acontecesse? não, geralmente nunca aconteceu do pai não querer, não. Às vezes eles ficam assim preocupados, qual que vai ser a reação da criança. Então a psicóloga e a gente fala, não, a gente vai falar com ela que ela tem uma doença, que ela vai ficar muito tempo aqui no hospital, que uma doença, o tratamento é longo, mas que ela vai ficar boa, que ela vai sair bem, que vai dar tudo certo. Você não vai chegar para a criança e falar, não, aqui, você tem um câncer, da forma que você vai abordar. Né? Nem criança, nem adulto. Né? Uhum. Mas você sempre tenta explicar para a criança, se ela tem entendimento, ela tem condições de entender, você tenta explicar para a criança do jeito que ela entenda. Né? Você não vai dar termos técnicos, nem falar coisas difíceis, nem coisa ruim, né? Para a criança desesperar. Agora, para a família, você vai falar a verdade. Né? Você vai chamar a família e vai conversar com ela. É uma doença grave, entendeu? Tem tantos % de chance de cura, mas tem tantos % de chance. A própria família pergunta, mas meu filho vai morrer? Eu falo, olha, por exemplo, leucemia linfóide aguda, que é a mais comum em criança. Eu falo, não, a leucemia linfóide aguda foi detectada no começo, ela tem 90% de chance de cura. Né? Então, a chance dela curar e sair bem é muito grande. Então, vamos ser otimistas, vamos fazer tudo que vai dar certo. Correto. Acho que dá tempo a gente fazer, então, uma última pergunta. Eu queria saber sobre os casos, então, em que há suspeita de violência ou de maus tratos com a criança, qual que é a forma de se agir, como que se portar diante dessa situação? Quais são os mecanismos para isso ser passado, né, para as autoridades, então, por meio do processo do próprio hospital, como ocorre lá? Aí depende de qual nível da atenção você atua. Né? No centro de saúde, no hospital, não, por exemplo, no centro de saúde,
Se você aconteceu, por exemplo, quando eu ia examinar uma criança, uma vez eu fui examinar uma criança, a menina devia ter uns 8 anos. A mãe chegou lá, falou que ela estava chorando, que ela estava irritada e que ela estava mancando e que ela achava que a menina tinha caído. Aí eu fui examinar a menina, tirei a roupa da criança e eu observei que a menina tinha hematomas no corpo todo. Então, a menina estava toda roxa. Então, eu abordei a mãe. Eu falei, não, mas espera aí, ela caiu da onde? Aí ela falou, não, ela caiu da cama. Não, mas a menina está toda roxa. Entendeu? Eu falei, o que aconteceu? Porque isso aqui não está parecendo queda, isso aqui está parecendo que a criança foi espancada, que vocês bateram na criança. Aí a mãe falou, não, sempre eles, a maioria nega, né? Então, aí ela negou e falou que não, que de jeito nenhum, que ninguém tinha batido na criança, que ela tinha caído. Mas eu suspeitei que foi abuso, né? Que a criança foi vítima de violência. Então, o que eu fiz? Eu liberei a mãe, porque aí você não tem que... não vai prender a mãe, porque você não é polícia, né? Não é seu papel. Então, eu comuniquei, na época no centro de saúde não tinha assistente social, eu comuniquei a gerente do centro de saúde, a gerente do centro de saúde acionou o conselho tutelar, o conselho tutelar foi notificado que eu tinha atendido aquela criança e que eu estava suspeitando que ela foi vítima de violência. Doutor, a gente gostaria de agradecer a disponibilidade por fazer essa entrevista com a gente. As perguntas acabaram, você gostaria de fazer alguma consideração final? Não, a consideração que eu tenho que fazer é essa. Aonde vocês estiverem, qual especialidade que vocês estiverem, em qualquer nível da atenção, seja na rede básica, na rede secundária, atendendo como especialista, no hospital, qualquer lugar, sempre ter um olhar atento para abuso, para proteção da criança, porque é o objetivo, nosso objetivo é esse, é proteger a criança, vocês forem clínicos, proteger o adulto ou proteger o idoso, e a nossa função é essa, sempre que detectar ou suspeitar de abuso, fazer a ficha de notificação, porque aí dali para frente você fazer a ficha de notificação, as medidas vão ser tomadas. Perfeito. Doutor, obrigado. Então, Matheus, gostaria de fazer alguma consideração final também? Acho que foi excelente essa última parte da explicação, ficou bem completa. Então, muito obrigado, doutora. De nada. Boa tarde. Disponho. Precisando, estamos aí.